E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos continuar nossa investigação sobre simetrias e leis de conservação na mecânica analítica. E hoje nós vamos tratar do caso de translações. Então vamos lá. Bom, aqui nós vamos ver como é que a simetria por translações resulta na conservação dos momentos conjugados na direção dessa simetria. Primeiro vamos rever, pedagogicamente é sempre importante revisitar a aula anterior. Nós vamos revisitar o conceito de simetrias e a equação de Lie. Então nós vamos supor um conjunto de simetrias, como sempre, em primeira ordem, T' menos T, e eu tenho os ΔQs, que são as variações totais devidas à simetria. E lembrando também que eu tenho delta barra, que é a variação de Q a ponto fixo, que é ΔQ menos ΔT Q ponto. Aqui eu estou ignorando o índice A, para não sobrecarregar a notação, mas isso vale para todas as coordenadas generalizadas. Uma transformação geral tem sempre essa forma. E nós vimos que quando essas transformações são simetrias da ação, nós temos a equação de Lie, que é a derivada de Lagrange da Lagrangiana com relação às coordenadas generalizadas, delta barra de QA é igual a menos DDT L delta T mais delta barra de QA, derivada da Lagrangiana com relação Q ponto A. Então essa é a equação de simetria. Ela é obedecida sempre que esse conjunto de transformações é uma simetria da ação. E nós vimos também que essa equação aqui também, pelo menos do lado direito, quando eu substituo delta barra de QA por essa expressão, eu encontro uma expressão em função da hamiltoniana do sistema. Então eu tenho menos h dt. Temos o primeiro teorema de Noether, estou repetindo, que me diz que a validade das equações de Euler-Lagrange implicam na conservação da quantidade que está aqui dentro. Lembre-se que isso aqui é o termo de fronteira, é o integrando do termo de fronteira da primeira variação da ação. Então, nós vimos, por exemplo, que quando a evolução temporal é uma simetria, ΔT é constante, ΔQA é zero, portanto a hamiltoniana é conservada. Portanto, já vimos que a simetria por evolução temporal resulta na conservação da hamiltoniana do sistema e, portanto, a conservação da energia quando a hamiltoniana é positiva definida e quadrática nas velocidades. Tudo bem? Então, isso que nós vimos até agora. Nós vamos agora ver o caso das translações. E nós vamos ver o que ocorre quando a ação é invariante por um determinado conjunto de translações. O que é uma translação? Translação é caracterizada pelo seguinte: primeiro, ΔT é igual a zero, e o ΔQ, A, para alguns A's, não necessariamente para todos. Então, vou colocar um delta A' aqui, vai ser igual a um conjunto de constantes que eu vou chamar de alfa A'. Eu nem vou usar os alfas, eu vou supor que o ΔQ, cada ΔQ é constante, e aqui esse índice A' vai de 1 até um número m, que pode ser menor ou igual ao número de graus de configuração. Ou seja, tem algumas direções do espaço de configuração que o sistema é invariante por translações, ou seja, quando eu modifico a origem do sistema de coordenadas naquela direção, eu não mudo a ação. Ou seja, o ΔS é igual a zero e, portanto, a equação de Lie vale. Isso não necessariamente vale para todas as direções. Pode ser que a translação em uma direção, por exemplo, Q1, seja uma simetria, mas a translação da direção Q2 não seja. Por isso é que eu estou introduzindo esses índices A', que podem ser menores ou iguais a n. Se o sistema é completamente invariante por translações, então o ΔQ, que é a simetria de translações, vai valer para todos os A's. E claro que aqui o delta é igual ao delta barra, né? Ou seja, está valendo para a linha essa condição aqui. Eu posso pegar a equação de Lie, desde aqui de cima, mas eu vou pegar esse cara aqui, que já está numa forma adequada. Nós sabemos que as equações de Euler-Lagrange
estão valendo, portanto, nós temos a conservação do termo sob essa derivada temporal total. Como ΔT é igual a zero, esse termo é zero. Aí eu vou pegar, bom, aqui esse termo vale para todos os A's, correto? Então eu vou separar esse cara no A', o A' vai de 1 a N, e aqui eu vou colocar um A duas linhas, né? E o A duas linhas vai de M mais 1 até N. Então eu tenho uma separação aqui dessas coordenadas. É óbvio aqui, aí eu esqueci de colocar, né? Que para que as translações em determinada direção sejam simetrias, elas não podem ser simetrias nas outras direções, né? Então aqui eu preciso impor que o ΔQA duas linhas seja igual a zero, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma translação nas direções que não são simétricas. E aqui eu vou, só para lembrar vocês, o A duas linhas vai de M mais 1 até N, ou seja, são os outros graus de liberdade nos quais o sistema não é translacional invariante. Tudo bem? Quando isso acontece, esse termo aqui é zero. Como os ΔQAs são constantes, vem para cá. Por isso que eu nem vou usar os alfas, né? Só vou supor que os ΔQAs são constantes. Portanto, olha só, a equação de Lie vai me resultar, quando as equações de movimento são satisfeitas, dQA' ddt de dl dq ponto A' igual a zero. E isso aqui, se todos os ΔQAs forem independentes, vai implicar na conservação desse termo. Lembrem-se que os momentos conjugados a cada variável QA' são definidos, como nós já vimos, pela derivada da lagrangiana com relação a Q ponto A'. Portanto, a simetria por translações resulta na conservação do momento conjugado na direção da simetria. Ou seja, dPA' dt é igual a zero. Isso aqui tem estreita relação com o teorema que nós aprendemos no início do formalismo lagrangiano, nos vídeos sobre as propriedades do formalismo lagrangiano, que é o fato de que, quando a lagrangiana não depende de um conjunto de coordenadas generalizadas, os seus momentos conjugados são constantes de movimento. Aquele teorema sai daqui do teorema de Noether também. É só vocês lembrarem que as equações de Euler-Lagrange, que são dadas dessa forma, né? dl dQA menos ddt dl dq ponto A, portanto eu vou colocar isso aqui igual a ddt dl dq ponto A. Opa! Essas são as equações de Euler-Lagrange, correto? Portanto, quando o momento conjugado é uma constante de movimento, isso precisa implicar, em função da validade das equações de Euler-Lagrange, em que a lagrangiana não pode depender daquela coordenada generalizada. Assim, que a linha é uma variável degenerada da lagrangiana. E isso está coerente com tudo que nós estudamos até agora. Para vocês verem um exemplo, eu vou tratar do caso, por exemplo, de campos centrais. Nós vimos que o caso de campos centrais, a lagrangiana é meio de M. Aí, claro, eu estou em coordenadas esféricas, né? Porque campos centrais são esfericamente simétricos. Então eu tenho R ponto ao quadrado mais R2 θ ponto ao quadrado mais R2 seno ao quadrado de θ φ ponto ao quadrado menos um potencial que só depende de R. Aqui eu tenho simetria por rotações, mas por rotações em Rn. Mas no caso dessa lagrangiana, temos uma simetria translacional nas coordenadas, ou na coordenada φ. Então, note o seguinte, que uma translação num espaço de configuração não necessariamente é uma translação espacial, no sentido do espaço euclidiano. Aqui no caso, uma translação, mudando esse parâmetro φ, implica uma rotação em Rn. Então nós temos que tomar cuidado o que nós estamos chamando de translação ou de rotações. Ou seja, aqui a simetria
é o ΔΦ, que é igual a 1' menos φ. Quando eu faço a rotação nesse ângulo, eu mantenho o L constante. Ou seja, isso aqui implica ΔL igual a 0. Se vocês quiserem fazer essa conta explicitamente, é só vocês fazerem. Não tem problema nenhum. Até porque a conta é bastante simples. Então, como resultado dessa simetria, nós temos que o DDT da derivada da Lagrangiana com relação à velocidade em φ é igual a 0. E essa equação aqui vocês já viram antes. dl dφ ponto, eu pego o L, vou calcular essa derivada, uma conta que nós já fizemos antes. Os dois primeiros termos não dependem de φ ponto, então ele fica dessa forma. Então a derivada em φ ponto vai ser 2 vezes φ ponto vezes os demais termos. E esse cara aqui é uma constante de movimento, que é o P de φ. Então esse é um exemplo de simetria translacional. Apesar do fato de que no espaço euclidiano tridimensional nós estamos lidando com uma rotação, certo? Então, maravilha. Bom, pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de rotações no espaço de configurações. Mais uma vez, tá certo? Quando eu falo de translação do espaço de configurações, eu estou falando de translações em variáveis do espaço de configurações que são coordenadas generalizadas. E nem sempre coordenadas generalizadas são posições no espaço euclidiano. Quando as coordenadas generalizadas são posições no espaço euclidiano, translações nessas coordenadas são translações no espaço euclidiano. Mas, por exemplo, quando as coordenadas são ângulos, translações nessas coordenadas são rotações no espaço euclidiano. Temos que tomar cuidado com isso. No próximo vídeo eu vou falar de rotações no espaço de configurações, e aí essa é uma operação que é mais geral do ponto de vista da mecânica analítica, mas que vai me dar a conservação de algo que é chamado de momento angular, e que é um momento angular geral no espaço de configuração. Caso as coordenadas do espaço de configuração sejam coordenadas euclidianas, aí essas rotações são rotações no espaço euclidiano. E aí nós temos a conservação do momento angular vetorial newtoniano que vocês já estão acostumados. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima.